escravo, que é aquele onde nos encontramos, é muito importante, muito rico para a nossa compreensão. Uma vez que ele oferece, no conceito nuclear do assunto que trata, oportunidades muito grandes de observarmos-nos na vida, olhando-nos no que nós estamos buscando e, sobretudo, nos fazendo parar de viver uma vida dupla, uma vida tripla, uma vida múltipla, até como uma forma de autodefesa. Mas, ao contrário, nos fazendo sentir como essencial que tipos de conceitos nós defenderemos. E, é claro, variando nossa conduta de acordo com o ambiente onde somos forçados a estar. Se somos honestos, seremos sempre honestos. Ainda que o ambiente seja daqueles em que a desonestidade é o assunto. Se somos criaturas éticas, assim nos conduziremos, porque teremos sempre oportunidades de nos posicionarmos a favor ou contra. Pararemos então de seguirmos opiniões da maioria. Se acreditamos na vida, defenderemos a vida, nas suas diversas formas. E não é porque em uma reunião familiar o povo está dizendo que tem que matar o bandido, que esta pessoa, que sabe o que pensa, que sabe o que deseja e que está convicta, vai sair também dizendo que tem que matar o bandido. Só para fazer coro com aqueles que não têm compromisso ético com nada, a não ser com a pressão da maioria. Para que a gente aprenda e escolha. Isso não pode ser fruto nem da imposição religiosa. Isso não pode fazer diferença para nós porque queremos agradar A, B ou C. Coisa que é muito comum em pessoas que não têm personalidade própria, quando estão diante de pessoas, de outras pessoas mais abastadas, mais ricas. E que, portanto, para agradar os ricos, as pessoas que o estão servindo, muitas delas deixam de ter opiniões para dar risada das opiniões que ela não concorda, que esta outra pessoa está emitindo, como que concordando com ela. É preciso ter coragem para assumir posições na vida. É preciso. Mas para que isso aconteça, não podemos estar fazendo isso pela pressão de família, pela conveniência social, pelo interesse material. Porque a única coisa que é verdadeira no ser humano é a sua convicção racional. É quando ele entende, quando ele concorda e quando isto, fazendo a diferença, faz com que ele adote posturas de comportamento que condigam, que correspondam ao que ele está procurando construir na sua existência. Existem muitas religiões. No Ocidente, uma grande quantidade de religiões cristãs. Mas se formos passar um raio-x na conduta dessas religiões com os seus fiéis, encontraremos boa parte delas conivente
com uma postura frouxa, uma postura acomodada, uma postura que, para atrair uma quantidade maior de fiéis e, em consequência, de recursos, procuram se amoldar ou amoldar o cristianismo às conveniências dos interessados. Este procedimento secular ou milenar enfraquece a fé das pessoas. Porque quando você fundamenta a sua conduta, fundamenta o seu argumento, a sua convicção, em uma postura exterior a você, em que já não é suficiente ou não é necessário que você faça o bem, necessário é que você dê o dinheiro para a igreja. Quando você dá o dinheiro para a igreja, você já espera receber a consequência. Não é? E não me refiro aqui a uma igreja específica. Me refiro a qualquer igreja que você possa cooperar com recursos. Inclusive na doutrina espírita, que não tem igreja, mas que é uma instituição religiosa também. Daí ser, diferentemente de outros caminhos religiosos, o caminho espírita, aquele que não cria ilusões na mente das pessoas. Não cria rituais para que as pessoas acreditem que se fizerem aquelas coisas estarão salvas. Não adota uniformes de cores específicas para parecer com esses uniformes que aqueles que os usam já são melhores. Porque isso ilude. Ilude tanto quem usa como quem não usa, criando uma falsa aparência de purificação na pessoa que está vestindo o branco, que passou o dia inteiro fumando ou falando mal dos outros, e aí chegou em casa, tomou um banho rápido, botou uma roupinha, passou um perfume, botou o seu jalequinho branco e foi ser puro no centro espírita. A doutrina espírita não adota essas condutas. E se casas espíritas as adotam, não estão adotando com base na doutrina espírita. Estão adotando isto com base no seu achismo. Com base na sua postura de querer criar uma inovação que só traz problema. Porque não significa que a cor branca corresponda por fora ao que a pessoa é por dentro. E uma vez que a pessoa que é candidato a trabalhador, ao ser admitido, recebe já a autorização para vestir a corzinha especial, cria-se na sua mente a ilusão, de que ele já está pronto. Como também muitas instituições que de forma muito positiva realizam cursos de formação, cursos de esclarecimento, cursos de evangelho, cursos de livros dos espíritos, livros dos médiuns, etc, 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 etc. E a pessoa fica 7, 8 anos fazendo curso. Aí quando ela termina os cursos, ela já é quase um apóstolo. O que vai sobrar para ela fazer no centro espírita? Manda ela limpar banheiro para você ver a cara boa que ela vai. Eu fiquei 8 anos estudando essa porcaria aqui para eu ir lá fazer faxina de banheiro. O que significa que não aprendeu nada em 8 anos que estudou. Porque você cria uma expectativa numa pessoa que depois que ela fizer todos os cursos preparatórios, ela está pronta. Mas pronta para quê? Pronta para amar o próximo? Pronta para renunciar aos seus interesses? Pronta para fazer o bem acima da vontade de receber o bem? Mas para isto você não precisa fazer curso. Você precisa fazer curso para entender certas questões na área da mediunidade, para conhecer o fenômeno mediúnico, se você tem essa percepção,
Você precisa aprender, enriquecer-se intelectualmente para trabalhar com certos conceitos do Livro dos Espíritos, para entender questionamentos e você poder até também multiplicar isso, explicando-os. Mas para você amar o seu semelhante, para você perdoar as pessoas, para não guardar rancor, para ser alguém que ame, você não precisa de curso. Porque está cheio de gente, lotado de diploma, de cursos espíritas, disso e daquilo, que odeiam o seu próximo, que vão nas instituições fazer fofoca, que olham os outros com um olhar assim, meio... Ai, quem que é esse aí? Que não se cumprimentam, não dizem boa noite, como vai você, tudo bem? Aqui, os frequentadores de quinta-feira, que pouco tempo têm, porque nós não permitimos a conversa, até para não criarmos problemas vibratórios. Você às vezes vê uma mesma pessoa todo dia de palestra que você vem aqui, e depois passa o ano todo vendo aquela pessoa, não sabe nem como ela chama. Se acenam assim, às vezes encontram no supermercado, tudo bom, tudo bem. Sabe que vai no mesmo lugar, mas não sabe o nome, não sabe onde mora. Não que isso daqui tenha que acontecer com todo mundo, mas já notaram que quando você tem a oportunidade de ir em algum lugar onde você se senta livremente, isso acontece aqui nas quartas-feiras, no dia de estudo. Na quinta-feira, como nós temos uma ordem para o atendimento do passe, nós regulamos a maneira pela qual as pessoas são postas. Mas na quarta-feira não. Quarta-feira a pessoa chega no salão e senta onde ela quiser. Mas sem ser médium de premonição, eu sei dizer onde cada um vai sentar antes que eles cheguem. Porque ele vai sentar sempre no mesmo lugar onde ele se sentou antes. Então ele vai conhecer somente os que estão do seu lado. E às vezes assim só de, oi, tudo bem? E passa um ano e a pessoa continua apenas sentadora daquela cadeira. E se ela chega numa quarta-feira e já tem um gaiato qualquer sentado na cadeira, já sentaram na minha cadeira. Quem será que esse cara está pensando que ele é? Essa cadeira é minha. Quem disse que é sua? Não, é que eu sempre sentei aqui, mas aqui não é o tribunal que vai decidir o uso capião da cadeira. Não, o senhor tem direito à cadeira porque o seu traseiro sentou nela já há 15 anos. É sempre o senhor que senta aí. Não. Tem uma plaquinha atrás com o seu nome? Não tem. Então, mesmo que o senhor tivesse doado a cadeira, não teria direito a sentar naquele posto. Mas a gente tem dificuldade de trabalhar com estas coisas básicas, apesar de sermos doutorados em espiritismo, de termos diplomas, de fazermos cursos, e depois vamos fazer o que com os diplomas? Deixar lá na gaveta? Tem pessoas que chegam às vezes e falam assim, olha, seu André, eu vim aqui porque eu sou trabalhador da doutrina espírita, eu já fiz curso disso, e daquilo também, eu converso com os espíritos, eu sou médium, eu faço preleção, faço palestra, eu tenho mediunidade de cura, eu também sou pintor mediúnico. Não, o senhor é um centro espírita sozinho. Eu já entendi. Espírita com currículo. Então, eu vim aqui para ajudar. Não, o senhor veio aqui para atrapalhar. É isso que o senhor quer. Porque o senhor quer um posto. O senhor está achando que nós temos aqui um grande picadeiro, onde alguém fica lá na frente, fazendo palhaçada e todo mundo aplaude. Aqui todo mundo é escravo. Muito bem, o senhor é muito bem-vindo, mas pode sentar aí. O senhor vai assistir palestra, vai tomar passe. Se de verdade houver boa vontade, uma disposição sincera, o tempo vai revelar isso. O tempo vai dizer se a pessoa aguenta. Então,
Quando nós olhamos para nosso eu, existem coisas que são muito fáceis de a gente perceber. E coisas que, dentro do capítulo 8º, nós fulminamos de uma forma direta. Porque o capítulo 8º não alisa. Ele fala da pureza. A pureza que não é fazer de conta, que não é fazer curso, que não é ter diploma, não é ser médium, não é fazer palestra. Grande porcaria é alguém estar aqui falando, a não ser para sua própria responsabilidade. Não é? Como dizem os espíritos, médiuns de escrita, de fala, de oratória, eles são os primeiros que devem escutar. E os primeiros que devem viver. Porque se não são assim, são apenas faladores, escrevedores e desperdiçadores das bênçãos. O capítulo 8º, bem-aventurados os que são puros de coração, porque eles verão a Deus, como disse Jesus, significa para nós um caminho que nos faz não ver Deus com os olhos, mas identificá-lo, senti-lo, vivenciá-lo em você mesmo e estar com Ele numa comunhão constante, que não depende de nenhuma igreja, que não depende de qualquer atividade exterior que demonstre que você é isto ou é aquilo, porque está vestido de uma cor, porque levou uma florzinha, porque fez algum tipo de gesto cabalístico, coisa que a gente herdou da nossa tradição ancestral. Muitas pessoas, como nós lembramos sempre, não acabam se encontrando na doutrina espírita, porque na doutrina espírita não existe o teatro, não existe a fantasia, não existe cerimônia, não existe batismo, não existe casamento, não existe extrema unção, não existe nenhum sacramento, não existe ministro, sacerdócio. A doutrina espírita não existe nada que fantasie na mente das pessoas que aquilo, uma vez feito, resolveu todos os outros problemas. Porque aqui, no cristianismo sincero e simples, como Jesus pediu que a gente aprendesse, os Espíritos orientam, as obras básicas demonstram que nada disso é importante, essencial ou indispensável. Ah, mas então não tem casamento? Claro que tem. Você vai no juiz de paz, vai lá, leva os documentos, leva as testemunhas, põe todo mundo lá, assina os papéis. Mas e a parte religiosa? Ora, faça uma prece. Qualquer pessoa, qualquer um é capaz de pedir a Deus que abençoe aquela união. Pode ser, sim. Não precisa ser lá no cartório, naquele burburinho, porque aí parece aquelas coisas da China que casa no estádio. Né? Vem o próximo, agora já casou, já assina aqui próximo. Às vezes não dá para rezar lá. Mas na casa da família, num ambiente onde a pessoa se una, e alguém faz uma oração pedindo a Deus que abençoe aquilo, precisa mais do que isso? É claro, não tem a corneta, a trombeta, o violino, o tapete vermelho, o povo de pé, aquela coisa toda, as menininhas andando com a coroinha na frente. Não tem estas coisas que o povo gosta tanto. Mas para que serve isto? Para dar emprego para o fotógrafo, para o músico, para a coroinha. Mas onde é que isto representa a essência? Em nenhum lugar. Isso é totalmente dispensável, do ponto de vista da verdade. É bonito, claro, é bonito. É uma cerimônia que é tradicional, mas
Isso pode ser feito simples e santamente, sem gasto nenhum. Ah, mas e na extrema unção? Não vai lá ninguém rezar? Não, jogar água benta para quê? Não, toma água aí, não sei o quê, e que Deus te abençoe. Será que o efeito de uma vida de coisas erradas vai ser anulado por algum sacerdote que na hora em que o fulano já está em estado de coma, vai lá passar o olhinho na testa dele, falar umas palavras lá, para que ele nem está ouvindo? Ai, foi para o céu. Já imaginaram? Não é? Citando apenas, por exemplo, né, Hitler recebendo a extrema unção e indo para o paraíso. Já imaginaram uma coisa dessa? Ah, mas não, ele foi abençoado lá. O cara falou, o senhor se arrepende? Me arrependo. Ah, pronto, aleluia. Foi para o paraíso. Onde estão os efeitos? Daí não significa dizer que você não possa orar por uma pessoa que está numa situação dessa. Antes de ela desencarnar, enquanto está no hospital, quando está em estado de coma, ou quando mesmo tenha desencarnado e esteja no seu velório. Mas sabe por que a gente não gosta dessas coisas? Porque a gente faz assim. Bom, no velório, eu já tenho que ir lá, né? Já não é legal. Tive que suspender um monte de coisa, eu vou no velório. Pelo menos vai lá o padre uma hora qualquer e fala, vamos agora rezar. Aí todo mundo fica quieto, porque até então é aquele falatório lascado. Pelo menos, sei lá, você se distrai um pouquinho, você conversa com A, com B, com C, com D. E quando chega a hora de rezar pelo presunto, aí você vai lá, fica quietinho, reza aqueles 3 minutos, o padre joga água e todo mundo. Agora eles vão levar água benta até na cova. Outro dia eu fui num enterro que o padre não só ficou contente de jogar lá na hora de fechar o caixão, aí foi na frente com o baldinho lá e foi. Quando chegou no buraco, a família estava esperando para a gente fazer uma prece por aquela pessoa que tinha desencarnado, em família. Bom, a gente falou, não vamos fazer ali no velório, porque tem os padres, todo mundo lá, a gente respeita. Vamos, na hora de enterrar lá no cemitério, a gente vai junto. Quando chegar lá, antes de depositar o caixão, a gente faz uma prece. Mas o cara não deu sossego. Foi lá, ó. Chegou lá, pegou a aguinha, agora a gente vai benzer a cova. E jogou água lá dentro da cova. E nós olhando. Mas não vamos sair daqui enquanto esse homem, enquanto a gente não rezar, aqui nós vamos ficar. Aí o cara ficou esperando. Botaram o caixão, fecharam tudo, puseram a terra, puseram as coroas de flor, tá? Tá bom, o senhor pode ir embora agora, pode. Vocês não vão? Não, nós vamos ficar aqui. Ah, nós vamos ficar aqui, vendo as flores murchar mais um tempinho. Aí ele desanimou, desistiu, foi embora. Aí então, a família, próximo ali, fizemos uma prece. Mas uma prece que não era rezar essas preces decoreba, não era falar um monte de coisa, que não fazia sentido nenhum para ninguém, porque as pessoas, ancestralmente falando, estão acostumadas a esse modismo, sem sentido. Então fizemos uma oração que tinha uma ligação, sem ser melhor do que a do outro que tinha rezado antes, entendam isso, mas que dizia alguma coisa para aquele espírito. Porque aquele ser está vivo, não está morto. Está acompanhando aquele momento delicado. É para ele que nós precisamos falar alguma coisa, para que ele tenha esperança, para que ele continue de pé, sem desesperar-se, sem abater-se. Uma noção que a doutrina espírita nos dá. De uma forma pura, de uma forma fácil, de uma forma serena. E então, depois que terminamos a prece, quando alguns dos familiares sentiram emoção por aquilo que ouviram, e aí não conseguiram segurar lágrimas, às vezes de arrependimento, às vezes de saudade prematura, às vezes de lembranças do passado. Aí então essas pessoas entendem o que significa, não a cerimônia,
mas a pureza, que não precisa de ritos. Ah, quer dizer então que no Espiritismo o filho dos espíritas é tudo pagãozinho, não é batizado? Não. Não sei se é pagão, no sentido que vocês atribuem à palavra pagão, que na verdade era uma expressão que dizia respeito a quem cuidava da cultura, do campo. Pagano era o campesino, pessoa que vivia na roça, no tempo dos romanos. Mas não significa que a pessoa que recebeu o óleo santo num ritual religioso, só por isso ela vai estar liberada dos compromissos da vida. E uma pessoa que recebeu o batismo, uma criança que não sabia nem o que aquilo significava, e que tem uma vida de perversão, vai ter um destino melhor do que a criança que não foi batizada e foi generosa a vida toda depois que cresceu. Isto é intuitivo. Esse sentido de justiça, qualquer um de vocês tem. Não precisa ser espírita para entender que estas coisas não funcionam deste jeito. Essa realidade, o capítulo 8 trata de uma forma muito clara. E isto pede de nós que abramos os olhos, os ouvidos, e que tenhamos a coragem de entender o que Jesus pediu que a gente entendesse, que a gente fosse. Nós vamos todos encontrar um momento em que não dá mais para fingir. E este momento vai ser muito doloroso se estivermos iludidos. Vai ser bastante impactante para nosso espírito, caso nós não nos tenhamos preparado para começarmos a mudar a nossa conduta. Algo, por exemplo, que nos lembra Humberto de Campos, no livro Contos desta e doutra vida. Humberto de Campos, através de Francisco Cândido Xavier, nesta obra, nos conta uma história. Uma história que tem a ver com esta pureza. O título dela é Pureza em Branco. Quando Anésio Fraga deixou o corpo físico, ele que fora sempre considerado puro entre os homens, atingiu a fronteira do mundo espiritual. Como se fosse um lírio, tal a brancura da sua bela vestimenta. Pretendia viver nas esferas superiores, respirar o clima dos anjos, elevar-se às estrelas e comungar a presença do Cristo. Disse Anésio, diante do agente espiritual, da alma luminosa que estava ali atendendo na fiscalização da passagem dos planos inferiores para os planos elevados. Havia um funcionário espiritual ali, encarregado de observar nos passantes a condição da pureza que permitia ou não o acesso às regiões superiores. E é isso que o Anésio falou para o fiscal. Não, eu sou muito modesto. Eu só quero viver nas esferas superiores, respirar o clima dos anjos, estar perto das estrelas e comungar com a presença de Jesus. Simples. Afinal, estava tão branquinho. Homo total. O zeloso funcionário, contudo, embora demonstrasse profundo respeito diante da sua apresentação, submeteu-o a longo teste, ao término do qual, apesar de desapontado, explicou que o Anésio Fraga não poderia passar pela cancela, pelo caminho. Faltavam-lhe requisitos
para subir mais. Eu? Gaguejou Anésio, aflito. Como pode ser isso? Fui na terra um homem que observou todas as regras do caminho santo. O fiscal, entretanto, apesar de tudo, em reticências, deu a entender que dali ele não podia passar. Não me conformo. Era muito santo, né? Não me conformo. Reclamou o candidato à glória divina. E sacando do bolso uma lista, exclamou ofendido. Olha, já tinha a lista pronta, hein? Pensando na hipótese de alguma desconsideração, resumi aqui nessa lista os 10 itens do meu procedimento irrepreensível no mundo. Nada que pudesse macular-me. Escrevi aqui tudo o que eu fiz. E então, o benfeitor, que continuava olhando para ele, com calma, deixou que ele lesse. Primeiro item, respeitei todas as religiões. Cultivei o dom da prece. Acreditei no poder da caridade. Nunca aborreci meus semelhantes. Confiei sempre no melhor. Calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa. Calculei todos os meus passos. Fui prudente, não? Jamais procurei os defeitos do próximo. Evitei o contato com todas as pessoas viciadas. Vivi em minha casa preocupado em não ser obstáculo no caminho dos outros. 10 condutas irrepreensíveis que Anésio Fraga leu para o anjo que tomava conta dessa passagem. O mordomo da grande porta, no entanto, sorriu e comentou: Fraga, você leu as afirmações, esquecendo as demonstrações. Como assim? Respondeu o candidato. O amigo paciente apanhou a ficha e esclareceu que o plano espiritual possuía também apontamentos para confrontar com aqueles que ele trazia. O Anésio tinha uma ficha lá no plano espiritual, que dava para comparar com aquela ficha que ele estava trazendo da Terra. Então faça o seguinte, você lê de novo essas frases e nós vamos aqui comparar com o que está escrito na sua ficha. E seguiu-se o curioso diálogo entre os dois. Anésio começou: respeitei todas as religiões. E o anjo, conferindo as anotações, falou a frase que estava escrito na ficha dele: mas não serviu a nenhuma. Respeitei todas as religiões, mas não serviu a nenhuma. Cultivei o dom da prece, somente em seu próprio favor. Acreditei no poder da caridade, todavia não a praticou. Nunca aborreci meus semelhantes. Entretanto, diz o documento espiritual, não auxiliou a quem quer que fosse. Nunca aborreci ninguém. Como muita gente fala, não, minha filosofia de vida é eu não me meto na vida dos outros, eu deixo cada um por si. E também, nunca ajuda quem quer que seja. Confiei sempre no melhor, mas apenas em seu benefício. Calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa. Não se lembrou, porém, de falar aquelas que pudessem amparar os necessitados de consolo e de esperança. Calculei todos os meus passos, e diz o documento espiritual, para não ser molestado. Jamais procurei os defeitos do próximo, e diz o documento espiritual. Contudo, nunca lhe aproveitou os bons exemplos. Nunca falou mal dos outros, mas nunca pegou o exemplo bom dos outros e aproveitou. Evitei o contato com todas as pessoas viciadas, atendendo o comodismo que você sempre teve.
Nunca quis serviço. Nunca quis estar próximo de gente que exigiria de você ajuda. Vivi na minha casa, preocupado em não ser percalço, em ser obstáculo na estrada alheia. Simplesmente para não ser chamado a tarefas de auxílio. Anésio, desencantado, ficou quieto. Mas o benfeitor esclareceu sem afetação. Meu amigo, não basta fugir ao mal. É preciso fazer o bem. Você movimenta-se em branco, veste-se em branco, calça em branco, brilha em branco, mas a sua existência na terra passou igualmente em branco. Volte e viva. Angustiado, Anésio perdeu o próprio equilíbrio e rolou da altura em que estava na direção da terra, onde ele precisaria nascer de novo. As aparências, às vezes, nos encantam. E certas condutas a gente adota, mais por comodismo, por interesse, do que de verdade, por crença, por fé. Retire-se dos ministros religiosos os favores do dinheiro que eles recebem, para ver quantos continuam pregando o Evangelho. Retire-se das instituições que financiam os benefícios para filhos, para moradia, para atendimentos, para veículos, etc, etc. E vejamos, de verdade, quantos carregam dentro deles o idealismo puro de fazer o bem em todas as circunstâncias. Observemos, sem criticar os que conduzem-se de outro modo, mas que para você entender a divindade, para você poder estar em contato com ela, na fé que você escolheu, não importa que não seja a doutrina espírita, você só consegue fazer isso se for autêntico com Deus. Uma autenticidade que não é santidade, não é pureza plena, mas é esforço de conseguir isso. Todo dia. Senhor, eu errei hoje de novo. Senhor, me ajude. Me dê força. Continue me aguentando por mais um pouco de tempo. Eu vou pedir desculpa. Eu vou reparar o mal que eu fiz. Porque eu quero sentir isso na minha carne. Eu preciso. Porque da próxima vez, quando eu tiver um impulso, aí eu não farei. Como falamos na prece, quando você entende o cristianismo como Jesus o viveu, você não procura as igrejas para ficar bem de vida. Você não procura os lugares onde se fala de Cristo, onde se fala do Mestre, para obter alguma coisa para a sua vida, para o seu bem-estar. Você procura forças para aguentar aquilo que você tem que enfrentar. Porque daquilo você vai aprender. Daquilo você será outra pessoa. Do bem ou do mal, você conseguirá superar-se e esculpir-se de outra forma. É um desafio que a maioria das pessoas ainda não percebeu, porque está adormecida. As pessoas estão buscando ganhar a vida, vencer na vida. E Jesus pergunta: de que adianta ganhar a vida se você perder a sua alma com isso? Poderá viver algum tempo debaixo dos holofotes da fama, sentado sobre as pilhas de ouro. Quanto tempo? E vai embora. E terá passado a vida em branco, como nos conta Humberto de Campos. Não é o que entra pela boca do homem o que o contamina. Não adianta você não comer carne,
e só comer verdura. Não adianta você vestir branco como sinal de pureza. Não adianta você não falar mal de ninguém, evitando a presença dos maus. Isto é apenas a superfície, como Jesus ensina. O que você come entra pela boca e é expelido depois para fora de você. Mas o que sai de você pela boca vem do que você é. A maledicência, a calúnia, a mentira, a ofensa, a agressão, expressa a falta de pureza que a gente possui. E isto é podridão que está em nós. Não é podridão que a gente come, é podridão que a gente produz. E todo dia vive. De que adianta entrar nas igrejas? Se Jesus, a gente não deixa nenhum espaço para Ele entrar em nós. Será apenas decepção que vamos encontrar conosco mesmo. Sofrimentos que nós produzimos, porque achamos que fazendo um despacho na encruzilhada, a gente consegue obter a simpatia das forças do universo. Fazendo uma promessa em qualquer altar, acendendo uma vela ou pagando recursos para que se rezem missas, nós conseguiremos obter favores de Deus. Reduzimos o céu e o altar a um balcão de banco e a uma instituição financeira. E aí, estaremos encontrando Deus lá dentro? Investimentos não combinam com o que ensina Jesus. E todas as vezes que nós quisermos ingressar no mundo melhor, precisaremos abdicar das coisas do mundo velho. De verdade, com sinceridade. Enquanto quisermos viver com o pé em duas canoas, a lei nos impede de subir. Poderemos alisar bancos de igreja, cooperar com recursos, poderemos falar bonito, poderemos escrever livros, poderemos ter tudo na aparência, como essa roupa branca do Anésio Fraga. No entanto, o que vai ser avaliado em nós é de verdade quanto isso fez diferença para a nossa existência. O mundo espiritual nos alerta constantemente, e o capítulo 8 fala sobre esta pureza, que não é de comer coisas sãs apenas, que deve ser construída. Pessoas existem que julgam outra como impura porque ela ainda come carne. Eu sou vegetariano, mas ele come carne, que coisa triste. Pensei que era uma boa pessoa, mas come carne, que decepção. E ao fazer esse julgamento já está mostrando que não está valendo nada devorar hortaliça. Que não está valendo nem um pouco ser vegetariano, porque isso não está transformando em uma boa pessoa, em uma pessoa generosa com o seu semelhante. Está apenas fazendo exercitar o preconceito na comparação de uns com os outros. Não tem nada mais não para você comparar para ver se o outro de verdade é pior, só porque come carne. Não tem nada não, nenhum outro fator. Vamos procurar outras coisas essenciais. Porque o homem condena coisas que Deus releva. E Deus releva coisas que o homem condena. Mas também Deus condena coisas que os homens relevam. Naturalmente, encontrarmos uma pessoa que seja de má vida, produzirá
em muitas outras, uma ojeriza, um asco, um medo. Por isso que as cadeias estão vazias de visitantes e cheias de bandidos. Mas de Jesus, no seu evangelho, aos que o seguiam, aos que estavam do lado dele, por que dizeis, Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos peço? Eu vos declaro que prostitutas e ladrões entrarão no reino dos céus antes do que vós. Fala Jesus para nós isso. Haverão bandidos e prostitutas no céu antes que muitos que se julgam anésios fraga, branquinhos, chegarem lá. Porque entrar no céu não significa não ter errado. Entrar no céu significa ter se arrependido sinceramente do que fez de mal e ter se esforçado para corrigir o erro. Se alguma dor na consciência de qualquer pessoa que está aqui hoje o diminui, a diminui, se alguma nódoa, se algum ato o envergonha, não é esse o problema. Deus sabe quem nós somos, sabe onde estão nossas fraquezas. Os Espíritos igualmente nos conhecem. O que eles medem é a nossa vontade de corrigir o erro, a sinceridade com que nós nos arrependemos. E sempre investem, sempre fazem o máximo para que mais depressa o bandido chegue no paraíso. Sobretudo quando o bandido diz para ele mesmo que ele sabe que ele é um bandido, que está arrependido de sê-lo. Nesta semana, antes de entrarmos para a sala de passe, em uma reunião como esta, saía da sala, em uma das turmas, depois do tratamento, uma pessoa, um rapaz, que como fazemos com todos os que saem, nós abraçamos individualmente cada um. Mas não aquele abracinho, vai com Deus, viu? Próximo, vai com Deus. Nosso abracinho não é formal. Nosso abraço aqui é real. Então abraçamos esse moço. Mas era um moço bem posto, um moço forte, um jovem. E então perguntei para ele, você tem alguma dor? Ele falou assim, não estou com dor nenhuma. E aí então eu voltei a perguntar, mas então, por que você veio aqui? Já que na segunda tarde é cirurgia espiritual para quem tem alguma doença, qual é o seu problema? Então ele se aproximou de mim e falou assim, eu vim aqui pedir ajuda para parar de fumar maconha. Quando a maioria dos viciados diz que não precisa de ajuda, diz que não é viciado, diz que não, qualquer hora ele quer ir para, esse moço, que talvez tivesse 17, 18 anos, quando me abraçou, estava denunciando a si mesmo naquilo que muita gente grande esconde. Muita gente adulta diz que não é. Não, eu só bebo socialmente. Maior pau de arara, maior boca de litro. Não socialmente, eu não sou alcoólatra. Não, eu só gosto de um cigarrinho uma hora ou outra, mas a hora que eu quiser eu paro. Estes são mais doentes do que pensam. Porque para estes que se travestem de virtuosos, é mais difícil. É mais duro que o mundo espiritual ajude. Porque eles não
estão preparados para assumirem o que são. Mas esse menino, esse moço, veio até esta casa miserável em recursos, pedir para Deus que o ajudasse, porque ele declarava que ele queria parar de fumar maconha. Imaginando que a gente tivesse algum poder para isso, né? Então eu disse para ele, então você vai me abraçar e a gente vai pedir isso junto para quem tem este poder, que não sou eu. E aí então esse moço me abraçou com força. E a gente rezou junto, na porta da sala de passe, de pé. Para que não faltasse a ele o amparo, a fim de que ele superasse uma dificuldade que está encontrando, mas já assumida pela sua consciência. Ele está mais perto do paraíso do que a gente, que se acha muito virtuoso, mas que fala mal do próximo por baixo do pano, que tem acessos de ciúme horrorosos a quatro paredes, que questiona, que xinga o governo, que fala que tem que matar os bandidos, e que depois vai rezar na casa espírita, na igreja católica, na igreja evangélica, que fala palavrões de arrepiar cabelo de defunto, pela mesma boca que depois faz o Pai Nosso. Como se você pudesse misturar o esgoto e a fonte no mesmo encanamento. Estes que, como nós, fazemos estas coisas, ainda vai custar mais para chegar no paraíso. Paraíso este, que vocês entendam, não é um lugar, é um estado de evolução interior. Quando entrarem na sala de paz, perguntem a si mesmos, de que pureza querem ser feitos? De que sentimentos estão buscando se constituir? Não de que nunca mais vão errar, de que nunca mais vão escorregar, mas que estão dispostos a lutar contra isso. Eu tenho este problema, Senhor. Eu me confesso a você. Não precisa falar para mim. Não precisa. Lá dentro da sala de passe, aqui dentro destes salões, os espíritos amigos que vos amam, sabem como vocês são. Fale com eles. Mentalmente, sejam autênticos com eles. E vocês vão sentir o que significa receber do mundo espiritual, de verdade, uma força que é capaz de sustentar a gente nas lutas duras contra nossos próprios defeitos. E ao longo de alguns anos de persistência, nós aprenderemos a reprogramar nossos impulsos. E aí então, quem sabe, conseguiremos aquilo que o Anésio ainda não tinha. De verdade. Pensem nisso. Muita paz. Querido Mestre, nós te agradecemos a oportunidade de unirmos-nos uma vez mais, buscando a compreensão das leis espirituais, procurando entender os motivos que às vezes nos fazem chorar, nos fazem sofrer, mas que outras vezes também nos fazem sorrir, nos fazem sentir bem. E ao entendermos esta gangorra que aparenta ser a gangorra da sorte, percebermos que não é o acaso que dirige nossos destinos, não são as condutas místicas, nem as apostas,
que fazem as criaturas se sentirem amparadas ou esquecidas pelo Pai. Somente quando entendemos as leis espirituais, percebemos que na alegria ou na dor, na abundância ou na miséria, todos podemos melhorar, corrigir, conduzirmos-nos por caminhos adequados, ou podemos deixar de lado e abusar na riqueza das facilidades, dos vícios, do orgulho, na agressividade com que tratamos os inferiores, e na pobreza poderemos nos revoltar, encaminhar-nos por caminhos tortuosos da ilicitude, nos corromper, nos desesperar. Mas também, Senhor, na riqueza podemos acertar, compartilhando os bens, multiplicando os valores, construindo pessoas mais do que negócios, dando esperança, alfabetizando, curando enfermos, dando salário, abrindo escolas. E como pobres, como necessitados, poderemos acertar, poderemos nos enriquecer, aprendendo a pedir, se for necessário, antes de roubar, aprendendo a aceitar as posições subalternas e com honestidade fazermos o melhor, enfrentarmos as adversidades, confiantes em Deus, e humildemente aprendermos que o ser humano sobrevive com muito menos do que nós costumamos exigir para viver. Em todas as condições da vida, Senhor, a lei divina nos educa e nos mostra que podemos fazer o melhor. Por isso te agradecemos a possibilidade de meditarmos nestas coisas. E aqui oferecemos uma vez mais a canção que cantaremos do fundo do nosso coração. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume e flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz